Boa noite, a paz do Senhor a todos. Tô aqui para gravar uma live, uma mensagem, né? Para sua edificação, né? Para te fortalecer, para te alegrar, porque a palavra de Deus ela traz edificação, ela traz força, ânimo para nossa vida. E a mensagem que eu trago hoje está em 1 Pedro, primeira carta, né? Pedro, ali no capítulo 4. Do versículo 1 em diante, vou estar lendo, diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, estejais vós também armados com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívia, concupiscência, bebedeiras, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias. E acham coisa estranha que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e aos mortos. Porque por isso também foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem em espírito segundo Deus. E já o fim de todas as coisas se aproxima. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Deus. Estou aqui para trazer essa mensagem, uma breve mensagem, né? Hoje não é dia de culto, mas todos os dias, desde o ano passado, eu tenho gravado mensagens diárias da palavra de Deus, breves, para que você possa ser edificado, para que você possa ser fortalecido, para que o Senhor possa nos ensinar, né? Nos mostrar o caminho que devemos andar. E aqui essa palavra fala da vitória sobre o pecado, né? A Bíblia diz que como a gente já está em Cristo, né? Que padeceu por nós na carne. Ou seja, agora a gente tem que viver segundo o Espírito. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor morreu por nós, Ele foi numa cruz, Ele viveu como homem, como eu sempre tenho ministrado aqui a palavra de Deus, Ele viveu como homem, nasceu de uma mulher, né? Viveu, não pecou, porque Ele era Deus e Ele deu o exemplo, mas mesmo assim Ele foi julgado, Ele foi colocado no madeiro, por amor à minha vida e à sua vida, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele padeceu na carne. Quando fala de padecer na carne, fala do sofrimento dele na cruz. Jesus, ele foi, né, chicoteado ali, ele foi machucado, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, as pessoas zombaram dele, as pessoas, né, colocaram uma coroa de espinhos nele, tudo isso sem ele merecer, tudo isso ele sendo santo de Deus, tudo isso ele sendo uma pessoa que só veio fazer o bem aqui na terra. Quando Deus pisou na terra, Jesus Cristo, quando ele pisou na terra, ele só fez o bem, ele curou pessoas, ele libertou de demônios, ele sarou almas, né, vazias, com a palavra, com o poder. Ele só fez coisas boas. Jesus, ele não fez nada de ruim. Jesus, ele veio para ensinar o caminho que a gente devia andar. Jesus, ele veio para fortalecer os corações. Ele veio para libertar os cativos, dar visão aos cegos. Ele veio para, né, muito mais para mostrar o reino, falar do reino, falar de como deveria andar do que todas as outras coisas. Todo mundo fala, né, Jesus curou muito, mas Jesus também ensinou muito. O que mais Jesus fez na Bíblia, se você for ler aqui o Novo Testamento, você vai ver que Jesus sempre estava ensinando as pessoas. Jesus sempre estava mostrando o que devia ser feito, o que não deveria ser feito. E assim nós, servos dele, devemos fazer hoje. A gente é perfeito como o Senhor? Não, nós somos cheios de falha. Se você procurar, você vai achar um monte de falha, um monte de erro, mas a gente tem uma coisa diferente, que é querer, desejar fazer a vontade de Deus, desejar agradar a Deus, caminhar no caminho reto, estreito, né? Baseado no que a palavra de Deus diz. Então eu venho trazer essa mensagem hoje que fala, né? Já que Cristo padeceu por nós na carne, estejais vós também amados com o mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, né? Ou seja, essa guerra espiritual que a gente vive entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da nossa carne, né?
as vontades humanas. É uma luta. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, aqui na Bíblia mesmo, na palavra de Deus, fala que há uma luta entre a carne e o espírito, ou seja, nosso espírito, a nossa alma, né, deseja fazer a vontade de Deus, mas o nosso eu, né, as nossas vontades humanas sempre querem levar para o pecado, né, para a parte ruim. Mas o Senhor, Ele ensina aqui, olha, que a gente tem que viver como Ele viveu. Ele mesmo sendo Deus, Ele estava aqui, né, sujeito a viver todas as coisas, mas Ele era santo, Ele era Deus, Ele era tremendo, poderoso, e Ele não pecou, Ele não teve erro, Ele não teve falha, não tinha nada que pudesse ser acusado Jesus. Quando acusaram Jesus Cristo, foi com falsas testemunhas, que é o que mais acontece hoje também na sua vida, na minha vida, né? Sempre se levantam pessoas, falsas testemunhas, para falar coisas que não acontecem, para falar coisas que não são a verdade. Mas Jesus passou por isso também, amados. Jesus, ele foi ali julgado, ele foi levado na cruz por falsas testemunhas, mas tudo era propósito de Deus para se acontecer. Tinha que ser dessa maneira para que a gente hoje pudesse estar aqui, ó, para que eu pudesse estar aqui falando com você, para que eu tivesse vida, para que você também tivesse vida. Então Jesus, ele ensina aqui na Bíblia pra gente que agora, né, no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências do homem. Ou seja, uma vez que a gente é salvo, uma vez que a gente foi alcançado pelo Senhor, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, deixar o que para trás ficou, né? Tantas coisas que ficaram para trás, tantos erros, tantos falhas, tantas coisas erradas, pecados, e o Senhor quer que a gente prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que a gente prossiga, né, querendo fazer o bem, querendo fazer o que é certo. Mas, amados, nós estamos vivendo, não tem como não falar sobre isso, né, eu tenho tentado, mas não dá. A gente está vivendo momentos difíceis, a nossa sociedade, o mundo que a gente vive está passando um momento difícil, esse momento de muita incerteza, muita dúvida, muito questionamento. O que vai ser amanhã? Você dorme de um jeito, você não sabe como você vai acordar amanhã. Mas eu sempre tenho dito aqui, Deus está no controle de todas as coisas, e a gente tem que aproveitar esse momento para reflexão também, para uma reflexão no nosso coração. Será que eu tenho andado como Deus tem se agradado? Como Deus se agrada? Será que eu tenho andado conforme a vontade de Deus para minha vida? Porque muitas vezes a gente faz, tudo que a gente faz, a gente vive no nosso dia a dia não se preocupando muito com o que Deus está pensando. Mas é o momento da gente parar tudo agora, parar, refletir. Será que eu tenho feito o que tem agradado a Deus? Será que você tem feito o que tem agradado a Deus? Será que você tem parado para refletir sobre isso? São bons momentos esses para a gente parar, para a gente meditar e ver se a nossa vida tem sido condizente com o que o Senhor quer de nós. Porque Deus quer que a gente sirva a Ele, Deus quer que a gente tema a Ele. E eu tenho dito nas lives, temor não fala de medo. Deus não deu espírito de medo, não. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha respeito, reverência com Ele, que é santo, que é poderoso, que tem o ar que você respira nas mãos dEle. Então é um momento assim que a gente vive hoje, da gente refletir, da gente deixar coisas que não têm agradado a Deus, e cada um sabe da sua vida, eu sei da minha, você que está me ouvindo sabe da sua. Você sabe, né, aquilo que você provavelmente tem feito que não tem agradado a Deus, porque Deus, Ele é santo. Deus, olha, o Senhor te ama, o Senhor, Ele tem guardado sua vida, sua casa, sua família, tem te abençoado seus passos por amor, porque Ele ama você, porque Ele cuida de você, porque Ele se preocupa com você e Ele quer te dar vida, não só essa vida na terra. Você sabia que essa vida aqui ela vai passar? Um dia nós vamos, né, uma hora nós vamos morrer, meu irmão, e quando a gente morrer, né, a nossa alma, para quem será? O Senhor, Ele quer levar a nossa vida para que a gente tenha vida eterna, né? A nossa alma para que a gente tenha vida eterna com Ele após a vida aqui na terra. Eu costumo dizer, e eu acho interessante que a vida que a gente vive hoje, por mais que você tenha 30, 40, 50, 60 e 70, ou 10, ou 15, o tempo que a gente vive na Terra é o menor tempo da nossa vida. O que vai contar, né, é a eternidade. Com quem a gente vai passar a eternidade? E é hoje que a gente decide isso. Hoje, na nossa vida agora, que a gente decide, eu vou viver com Deus para sempre ou não. Mas para viver com Deus para sempre, a gente tem que abdicar de algumas coisas da nossa vida. A gente precisa abdicar, né? Deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, deixar, né, as
malícias, as maldades. A Bíblia fala de tantas coisas aqui. Deixar essas coisas e começar a temer a Deus, começar a refletir e agradar ao Senhor. Muitas vezes você pode pensar, nossa, mas é tão difícil mudar meu estilo de vida. Não é. É só você primeiro desejar e segundo, Deus te ajuda. Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda nas nossas limitações. Ele é Deus que se importa. Olha, a pessoa que mais se importa com você é o Senhor, pode acreditar. Às vezes a gente pensa que são nossos pais, são nossos cônjuges, são nossos filhos, mas não, quem mais se importa com você é Deus. Quem ama você, né, além de todas as coisas, acima de tudo é o Senhor. Seus pais te amam muito, seus filhos te amam muito, seu cônjuge eu creio que te ama muito, mas ninguém te ama como Deus te ama. Ninguém quer o seu bem, né? Ninguém quer a sua vida eterna como o Senhor quer. Então a Bíblia ele diz aqui, ó, onde eu tô lendo, 1 Pedro, capítulo 4, ele fala, né, que a gente não deve andar, né, nas concupiscências da nossa carne, ou seja, desejos ilícitos da nossa carne. Aí ele dá aqui alguns exemplos, né, bebedeiras, glutonarias, orgias, né, idolatrias. Ou seja, o Senhor ele não quer que a gente ande dessa maneira. O Senhor ele quer que a gente ande em santidade, Ele quer que a gente ande com um coração sincero diante das pessoas. Tem pessoas que elas falam conosco rindo e quando você vira as costas a pessoa está falando mal de você. Deus quer que a gente tenha corações puros, sinceros. Eu sei que às vezes você pode pensar que isso é difícil no meio de uma sociedade tão corrupta que a gente está vivendo. É tanta corrupção, é tanta mentira, é tanta falsidade, mas você pode ser diferente, eu também posso, a gente pode buscar ser diferente, a gente não precisa ser igual a todo mundo, não precisa, né, fazer o que todo mundo faz. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que buscam fazer a diferença no meio onde eles estão vivendo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há, né, interessante, eu até deixei aqui, ó, Romanos capítulo 8, diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há condenação para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Por isso eu te convido hoje, nessa pequena mensagem, para você começar a refletir, pensar. Pensa como está a sua vida agora, nesse momento, nesse dia de hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. O ontem a gente não tem mais como trazer de volta. Então o que a gente tem nas mãos para poder fazer alguma coisa, alguma mudança, tomar alguma decisão é o hoje. E hoje, como que está a sua vida perante Deus? Como que você está perante o Senhor? Se você estiver bem, louvado seja o nome do Senhor, né? Continue em paz, fique em paz. Busca fazer cada vez mais a vontade de Deus. Mas se você não tem feito, começa a refletir, começa a falar, Deus, me ajuda então a fazer essas coisas, me ajuda a melhorar, me ajuda a fazer o teu querer, porque se a vontade do Senhor para minha vida não é essa, então me ajuda a fazer o que é bom para o Senhor. Porque Deus, Ele tem a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para nós. E a Bíblia diz aqui também, ó, né, onde eu estava lendo, versículo 3, 1 Pedro 4, versículo 3 diz: porque é bastante que no tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívias, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, orgias, abomináveis idolatrias. E acham coisa estranha que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, né, hoje, quando você busca ter uma nova vida com Cristo, você vai ser muito criticado, você vai ser às vezes até zombado, isso acontece. Mas não se importa com o que Deus quer, com o que Deus pensa de você, porque quem vai te ajudar no final da história é o Senhor, meu irmão. Pode ver hoje aqui, quem pode te ajudar numa situação dessa que a gente está vivendo? Numa situação dessa de vírus, de pandemia, né? De desespero, de incertezas, quem pode te ajudar? O dinheiro não pode te ajudar nessa hora. Muito pelo contrário, a gente tem visto várias empresas fechando, várias empresas, né, demitindo pessoas, várias empresas sem saber o que fazer. Seus familiares não podem te ajudar, muito pelo contrário, às vezes você precisa manter um distanciamento nessa hora das pessoas, né? Às vezes não é necessário, né? Seus amigos não podem te ajudar nesse momento. Seus amigos estão cada um nas suas casas, se guardando as suas famílias. Você entende? Então, quero te dizer isso. As pessoas não vão poder te ajudar. Na hora que você mais precisa realmente, só quem você pode contar é o Senhor. Eu também, nós
Só quem a gente pode contar é o Senhor. Então, para que ficar fazendo a vontade das pessoas? Faz a vontade de Deus. Porque se Deus tem o melhor para você, faz também o melhor para Ele. E a Bíblia diz que a gente tem que deixar essas coisas que foram lidas aqui, ó. De verdade, não se importar com blasfêmia, com as críticas, com as zombarias. Não se importa com isso não, meu irmão. Se eu fosse me importar com isso, eu não estava aqui agora. São muitas críticas pra gente estar fazendo o que está fazendo, mas eu não me importo, de verdade. Eu quero agradar o meu Senhor. Então faz a vontade de Deus. E a Bíblia diz interessante aqui, ó. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso também foi pregado o Evangelho, também aos mortos. E já o fim de todas as coisas se aproxima, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, né? Vigia, se guarda, mas ora, busca a face de Deus. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Quando eu falo esse versículo, está lá em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai enquanto está perto. Eu gosto demais desse versículo, sempre tenho ministrado ele. Significa que Deus está perto, ou seja, o Senhor ele traz uma mensagem ao seu coração porque ele se preocupa com você, porque Ele quer cuidar de você. Então, busca Ele nesse momento que Ele está perto, entendeu? Que Ele quer também, que a porta da salvação, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus está aberta, ó, está escancarada para você entrar. Busca Ele nesse momento, porque chegará um dia que as pessoas não vão mais ter tempo. Mas hoje você tem tempo, então eu tenho tempo, então vamos fazer a vontade de Deus. Então a mensagem de hoje é para dizer para você isso aqui, né? Depois, se você quiser ler, você que tem uma Bíblia, 1 Pedro, tá lá no Novo Testamento, já no finalzinho. 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7 que eu li aqui. Depois, se você quiser ler na sua casa, foi essa mensagem que eu tô lendo aqui. Então é para dizer para você que tem vitória sobre o pecado. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Nada domina Jesus Cristo. Jesus Cristo domina todas as coisas, entendeu? Se Ele venceu, a Bíblia diz, olha, se eu venci, você também vai vencer o mundo. O Senhor falou, né? Na Bíblia fala que se o Senhor venceu, você também vence, eu também venço. É só a gente querer. É só a gente fazer o que o Senhor fala conosco e ir tentando buscar agradar e fazer a vontade do Senhor. E a gente vence, meu irmão. A gente vence o pecado, vence os erros, vence os vírus, vence a morte, vence todas as coisas, porque Jesus está conosco. Se apega a Deus nessa noite, né? Busca orar. A Bíblia fala aqui, ó, o último versículo que eu li, né? Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Ou seja, o que é ser sóbrio, meu irmão? É você ter, né, entendimento do que você está fazendo. Uma pessoa sóbria, ela sabe o que ela está fazendo. Então ele fala, olha, sede sóbrios, tem entendimento daquilo que você faz e vigia em oração. Busca a Deus de toda maneira que você puder, porque Ele vai te ajudar e você vai passar cantando o hino da vitória. Você vai passar por essa situação, né? Você vai ser guardado, você vai ter o livramento em nome de Jesus e você vai sair mais íntimo de Deus nesse momento. Você vai sair mais forte, você vai sair com mais entendimento daquilo que o Senhor tem para sua vida. Deus sabe todas as coisas. Ele permite, está tudo no controle do Senhor. Às vezes a gente fica perguntando por que Deus tem permitido acontecer tanta coisa, mas nada é para destruição, amados. Tudo é para aproximar a gente dele. Tudo é para que a gente pare a nossa vida corrida, a nossa vida, né, desesperada, vai para lá, vai para cá, não dá tempo para nada. Para a gente parar tudo e refletir um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus, ouvir um pouco o que Deus tem para a nossa vida e também conversar com Ele, orar a Ele, é o que o Senhor quer da nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje. Continua assistindo, né, acompanhando aí as mensagens todos os dias. Todos os dias eu tenho gravado uma mensagem da palavra de Deus, uma parte da Bíblia para a gente poder entender, para a gente poder, né? A Bíblia, ela é a maior profecia que tem, né? A maior verdade, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então tudo que a gente precisa saber está aqui. Então na nossa limitação nós vamos falando, vamos ministrando, vamos ensinando e que você possa ser edificado, você possa ser fortalecido com essas mensagens. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, que o Senhor guarde todos os seus entes queridos e que você possa ter uma comunhão com Deus, que você possa se fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Pai, nessa hora, Senhor, depois da tua palavra ministrada, Senhor, eu apresento aqui cada vida que está me escutando, Senhor, que está ouvindo essa mensagem.
mensagem, ó Deus. Senhor, nós somos limitados, precisamos do Senhor, Pai, para nos ajudar, para nos fortalecer, Pai. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, Senhor da glória. Pai, nós precisamos da Tua força, do Teu ânimo, Pai, do Teu encorajamento, dia após dia, meu Senhor. Precisamos também da Tua direção para saber, Pai, que caminho devemos andar, Senhor. Precisamos saber, Senhor, de Ti, Pai, o que Te agrada, o que não Te agrada. Então, se revela para cada um que está ouvindo, Pai, essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ensinar, Pai, cada um a andar contigo, ensinar aquilo que Te agrada, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa ajudar essas vidas, Senhor, ser com elas, Pai, quando eles estiverem orando, que Tu possa se revelar, Pai, porque não há nada melhor do que quando o Senhor se revela para nós, Pai, pessoalmente, meu Senhor. Faz assim, em nome de Jesus, dá grandes experiências para essas vidas, Senhor, para que eles entendam e saibam, Senhor, que não há nada melhor do que estar contigo, do que Te servir, Deus. Abençoa cada um, Senhor, no nome de Jesus é o que eu Te peço. Dá o livramento, guarda, esconde em Ti cada vida dessa, Pai, e faz aquilo que Te apraz, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma excelente noite, que você possa ter experiências com esse Deus que tem cuidado de você, que tem cuidado da sua família, que tem falado e se preocupado contigo, em nome de Jesus. Amém.